E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Continuando o nosso módulo de tecido muscular e nervoso, vamos conversar sobre o tecido nervoso, tranquilo? Nessa nossa primeira aula, a gente vai conversar sobre a célula, que é a principal componente do tecido nervoso, que são os neurônios, certo? Antes disso, vamos ver um pouco, então. O tecido nervoso, ele tem a sua principal função dele realizar uma rede de comunicação que vai estar integrando e constituindo tanto o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? Bom, então, pessoal, o tecido nervoso, ele vai ser constituído pelos neurônios, certo? E também por células da glia, certo? Então, ele é constituído pelos neurônios, que são as células que a gente vai conversar nessa primeira aula, e também por células da glia. Então, portanto, os neurônios, eles realizam esse transporte de informações e as células da glia realizam a sustentação dos neurônios. Tranquilo? Bom, pessoal, e o tecido nervoso, ele se arquiteta, então, de uma maneira em que ele vai estar constituindo dois tipos de sistema. Então, o tecido nervoso constitui o sistema nervoso central, certo? Então, o sistema nervoso central. Ele também vai constituir o sistema nervoso periférico, certo? Então, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, pessoal, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? Então, o encéfalo e a medula espinhal é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, então, ele vai ser constituído pelos nervos e pelos gânglios e, portanto, como que acontece essa integração de informação? No sistema nervoso periférico vai chegar as informações em que vão ser enviadas ao sistema nervoso central, em que ocorre a integração, a análise e a formação de uma resposta. E essa resposta, então, vai ser enviada através do sistema nervoso periférico para os órgãos que vão efetuar a ação. Então, sobre os neurônios, o sistema nervoso central e periférico vão ser as nossas aulas sobre o tecido nervoso. Tranquilo? Então, vamos conversando sobre o neurônio, que é a célula que vai executar todas as funções principais dos dois sistemas nervosos, certo? O neurônio, pessoal, ele tem a principal função de recepção, transmissão e também o processamento dos estímulos, certo? Então, ele realiza a recepção, a transmissão, como a gente viu, de um órgão ao outro, e o processamento dos estímulos. Tranquilo? E como que esse neurônio ele está organizado? Bom, pessoal, como ele é uma célula, né? Ele vai possuir uma porção central, em que ele vai ter o núcleo e outros organelas, certo? E, portanto, vai se chamar de corpo celular. Também é chamado de pericário, tranquilo? E ele pode receber informações também através do corpo celular, mas ele tem essa função praticamente de guardar o núcleo e outras organelas. Tranquilo? Bom, a informação, pessoal, ela chega através de projeções desse corpo celular, certo? Que elas podem ser diversas e que são chamados de dendritos, certo? E os dendritos, eles têm essa principal função de receber a informação, certo? Então, ele recebe a informação. E, pessoal, os dendritos, eles podem ser bastante numerosos ao redor do corpo celular. Bom, se os dendritos recebem, quem realiza a condução, ou seja, a entrega dessa informação, é uma estrutura cilíndrica única, que é chamada de axônio, certo? O axônio, portanto, realiza a condução da informação até que chegue a algum órgão ou então a outro dendrito de outro neurônio quando está realizando a transmissão da informação. Tranquilo? Vamos ver, pessoal,
como que acontece a divisão de tipos de neurônio, certo? Nós temos mais de um tipo neuronal, tranquilo? E podem ser divididos de duas maneiras. A primeira delas é de acordo com a função do neurônio, certo? Então, de acordo com a função, eles vão ser diferentes. Nós temos o neurônio motor, tranquilo? Que ele tem a função de ele controlar órgãos e fibras musculares. E por isso, pessoal, se diz que ele possui um potencial de... ele é eferente também. Então, ele leva a informação até um órgão para que esse órgão realize a função necessária, tranquilo? Nós também podemos ter o neurônio sensorial, em que ele realiza a captação, então, de estímulos, certo? Pode ser tanto do meio ambiente, quanto também do nosso próprio organismo, quando é necessária essa troca de informações, tranquilo? Então, ele é quase que o oposto do motor, certo? Então, ele é aferente, tranquilo? E eles vão se complementar, certo? E para que ocorra a conexão do neurônio motor e o neurônio sensorial, normalmente nós temos a presença de um interneurônio. E o interneurônio, então, ele realiza essa conexão. Tranquilo? Então, conexão de neurônios. Nós também temos, pessoal, uma outra divisão nos tipos de neurônios que é de acordo com a morfologia que os neurônios podem apresentar, certo? Então, como que esse neurônio está estruturado? Nós podemos ter um neurônio que ele é bipolar. Então, o que isso quer dizer? Nós temos o corpo celular do neurônio, nós vamos ter um axônio e um dendrito, tranquilo? E o dendrito pode ter suas projeções mais para frente. Então, bipolar por ele ter essas duas projeções, tranquilo? Também temos o neurônio multipolar. Então, o que vai acontecer? A partir do corpo celular, nós vamos ter várias projeções de dendrito, certo? Mas sempre um axônio, tranquilo? O axônio, ele sempre é único. Ele até pode se dividir mais para frente, mas saindo do corpo celular é único, tranquilo? E a nossa terceira divisão é o neurônio pseudo-unipolar. Então, ele tem a impressão de ter apenas uma projeção, mas na verdade ele tem duas, tranquilo? Então, por exemplo, assim, nós temos o corpo celular, vem uma projeção, mas a partir dela nós temos os dendritos e o axônio, tranquilo? Então, por isso chamamos de pseudo-unipolar. Bom, pessoal, agora que a gente viu um pouco mais sobre a morfologia dos nossos neurônios, vamos entender como que eles vão estar funcionando, certo? Os neurônios, pessoal, eles funcionam através da comunicação sináptica. O que isso quer dizer? Nós temos o axônio, né, que vai estar levando o nosso estímulo, e os dendritos, por exemplo, de um próximo neurônio que vai receber o estímulo, certo? Então, nós vamos ter uma fenda sináptica, certo? Que é este espaço entre o axônio e os dendritos, certo? É esse local aqui. Tranquilo? Bom, para que isso aconteça, nós temos que entender como que funciona essa condução da informação. Tranquilo? Bom, pessoal, o que nós temos? Num axônio em repouso, ou seja, que não está transmitindo informação, ele vai ser negativo no seu interior, no interior do axônio, e com cargas positivas na porção extracelular, tranquilo? E por isso, pessoal, a gente diz que o potencial de repouso desse axônio, ele é negativo. Então, o potencial de repouso, ele é de menos 65 milivolts, tranquilo? Bom, quando vai chegar
um potencial de ação, o que vai acontecer? O sódio, pessoal, que está na porção extracelular, ele vai entrar no axiônio. Quando ocorre a entrada do sódio no axiônio, as cargas negativas e positivas, então elas vão se inverter, tranquilo? Porque o sódio, ele é positivo. Tendo a porção positiva dentro do axiônio, nós então temos um potencial de ação. Então, o nosso potencial de ação, ele vai ser positivo, ele vai ser de mais 30 milivolts. Bom, pessoal, então o sódio está ali dentro, mas a célula vai querer retornar ao seu potencial de repouso. Para que isso aconteça, o potássio que está dentro da célula vai ser expulso. Quando o potássio é expulso, nós temos a troca novamente das cargas, certo? E a célula volta a seu estado normal. Bom, então, entendido um pouco como acontece esse potencial de ação, ele vai ser super importante para a comunicação sináptica. Por quê? Depois que aconteceu essa troca de cargas, vai ocorrer a entrada de cálcio. Então, abre-se um canal de cálcio no axiônio e entra cálcio para dentro da célula. E o cálcio, pessoal, ele vai estimular, então, que ocorra a liberação das moléculas mais importantes nesse processo, que são os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores são liberados para a fenda sináptica, certo? E vão chegar ao dendrito, que dispara um novo potencial de ação, certo? Então, o que vai acontecer no próximo axiônio? Ele vai estar negativo e positivo no seu extracelular. De novo, entra sódio na célula, certo? Ocorre a mudança no axiônio. E então, assim, o estímulo ele vai ser transmitido ao longo dessas células. Bom, pessoal, só para a gente recapitular, então, o que acontece? Primeiro, vai ter o potencial de ação, certo? A gente precisa do potencial de ação, que é a inversão da porção negativa e da positiva no axiônio. Isso acontece através da entrada de sódio, para ficar positivo no interior, e saída de potássio, para ficar negativo no exterior. Com o potencial de ação, ocorre o influxo de cálcio para dentro da célula. Lembra? Então, ocorreu entrada de cálcio no interior da célula, em que ocorre os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, lembra? Então, neurotransmissores na fenda sináptica, e assim vai ter o potencial de ação no próximo neurônio. E assim que ocorre, então, a comunicação, certo? Dos neurônios levando, então, as informações. Então, o potencial de ação no próximo neurônio, certo? Então, para que ocorra a comunicação sináptica, nós vamos precisar do potencial de ação, que ocorre a liberação desses neurotransmissores, chegando aos dendritos, que levam a informação ao próximo axônio. Bom, pessoal, esse tipo de sinapse de axônio para dendrito é o tipo mais comum, certo? E por isso nós vamos ver que existem mais de um tipo de sinapse. Como a gente falou, então, do axônio para o dendrito, nós temos um nomezinho que ela se chama axodendrítica, certo? E a maneira tradicional e mais presente no nosso organismo, ocorre a liberação dos neurotransmissores do axônio para um dendrito. Mas nós também podemos ter a liberação do axônio para um corpo celular, em que nós vamos chamar de axossomática, certo? Quando ocorre a liberação dos neurotransmissores diretamente no corpo celular. E, pessoal, a gente ainda pode ter a comunicação de um axônio com outro axônio, que seria esta conformação,
Então, um axônio para outro axônio, então, para um dendrito. E nessa conformação, a comunicação se chama de axônica. Tranquilo? Então, nós temos esses três tipos possíveis de sinapse. Tranquilo, pessoal? Então, na nossa primeira aula de tecido nervoso, a gente conversou sobre os neurônios, e nas nossas próximas aulas vamos conversar sobre o sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico. Até lá!